Às 4h10 do dia 25/0/9/2025, a Inteligência de Defesa da Ucrânia lançou um enxame coordenado de drones de ataque à Crimeia. O alvo deles não era uma coluna de tanques inimigos ou uma formação de infantaria, mas sim o próprio aeródromo deles. 10 anos atrás, a base aérea de Kasha, no oeste da Crimeia, pertencia à Ucrânia. Mas desde a anexação repentina pela Rússia, em 2014, ela havia sido transformada em um posto avançado fortemente fortificado para a Força Aérea Russa. Às 4h20 da manhã, apenas 10 minutos após o lançamento, a primeira onda de drones chegou ao alvo. Esses drones não tinham como objetivo causar uma destruição em massa. Em vez disso, sua missão era muito mais precisa: neutralizar o radar MR-10M1, MIS-M1 e a rede de vigilância de superfície, primeira linha de defesa da base aérea. Esses sofisticados sistemas de radar funcionaram exatamente como foram projetados, a quilômetros de distância. Detectaram os drones ucranianos se aproximando e enviaram alertas urgentes aos centros de comando, acionando a ativação do Pantsir e do Tor. Baterias de mísseis estavam ao redor da base aérea, mas nenhum foi disparado, mesmo com o alerta. Os operadores de radar russos assistiam impotentes enquanto suas telas exibiam alertas sem soluções de alvo. Muitas baterias de mísseis estavam vazias, tendo esgotado sua munição durante ataques de distração ucranianos repetidos, mais cedo naquela mesma noite. Outras se viram paralisadas pela guerra eletrônica implacável. Seus radares de mira foram afogados por ondas de sinais de interferência. 30 segundos depois, os drones atingiram os alvos. Radares de 20 milhões de dólares desmoronaram em segundos sob cargas modestas de drones suicidas ucranianos de $1.000. Com os radares desligados, todo o oeste da defesa aérea da Crimeia ficou cego. Um corredor desprotegido permitiu que a segunda onda, mais lenta e mortal, avançasse silenciosamente até seus alvos sem ser detectada. Pouco depois, a segunda onda de drones chegou. Mas a base aérea de Kasha estava estranhamente silenciosa e quase vazia. Os recursos militares, cada vez menores da Rússia, e suas capacidades de fabricação severamente limitadas, já haviam forçado o país a reduzir os desdobramentos, deixando bases críticas vulneráveis. O vazio em Kasha não era só pela falta de recursos. Dias antes, a Ucrânia atacou 3 vezes este aeródromo. Esta noite, repetiu o feito. Um drone de reconhecimento ucraniano avistou 2 aviões de transporte Antonov 26 da era soviética expostos e vulneráveis no pátio. Eles eram poucos recursos valiosos na base aérea, pois a Rússia não podia substituí-los. Mas em poucos minutos, ambos foram reduzidos a destroços fumegantes. Esse ataque foi uma grande humilhação para a Rússia, já que Moscou sempre apresentou Kasha como fortaleza impenetrável. No entanto, agora ela estava desprovida de qualquer valor real. Antes de 2014, a Ucrânia usava essa base principalmente como centro de treinamento para regimentos de aviação. Após assumir o controle, a Rússia transformou Kasha em uma fortaleza armada, estacionando o Elite 318 Regimento de Aviação Mista, devido à sua localização estratégica perto das entradas ocidentais do Mar Negro. Aviões e helicópteros russos estacionados poderiam ser enviados rapidamente para caçar barcos drones ucranianos ou lançar cargas anti-submarino, dando vantagem crucial a Moscou na região. A base possui uma única pista de pouso estrategicamente vital, ladeada por extensos pátios a céu aberto, e vários hangares reforçados projetados para suportar ataques significativos. Para as forças armadas russas, já sobrecarregadas, Kasha foi mais que um campo de aviação de frente. Era uma artéria logística crucial. Tropas, peças de reposição, munição e suprimentos essenciais passavam continuamente por aqui, abastecendo as forças russas envolvidas em combate no sul da Ucrânia. Para manter esse ritmo, o 318º Regimento operava uma variedade incomum de aeronaves. Aviões anfíbios Beriev, 12 para reconhecimento marítimo, e aeronaves de transporte Antonov, 26, e Antonov, 12 para missões críticas de abastecimento. Helicópteros Mil-Mi, 8 para diversas missões no campo de batalha, e caças Mil-Mi G-20 e 9K aptos para operar em porta-aviões. Em uma semana, a Ucrânia destruiu quase todas as aeronaves em Kasha, afetando gravemente suas capacidades operacionais e posição estratégica na Crimeia.
A palavra posição é fundamental aqui, porque Kasha não foi a única base aérea russa a sofrer esse destino. Junto com Kasha, vários outros aeródromos críticos também foram alvo, desmontando a rede de defesa aérea da Rússia peça por peça. Até recentemente, esses aeródromos interligados formavam a espinha dorsal das defesas aéreas da Crimeia, protegidos por uma poderosa rede de mísseis superfície-ar de longo e médio alcance, como o avançado S-400 Triumph e baterias S-300 mais antigas, mas ainda potentes, apoiadas por lançadores de mísseis de curto alcance Pantsir S-1. O grande trunfo da Rússia deveria ser o poderoso sistema S-400 Triumph, equipados com enormes radares de varredura eletrônica, como o 92N6E Gravestone e o 91N6E Engagement Radar. Esses radares de alta potência podiam detectar alvos aéreos a centenas de quilômetros de distância, guiando com precisão interceptadores hipersônicos. Complementando o S-400, havia baterias de mísseis S-300 usando radares como o 9S-15 Obzor 3 e o 9S-32 Imbir. Sistemas que engajam aeronaves inimigas e mísseis balísticos a 75-200 km. Unidades especializadas completavam o sistema. ST-68 UTS de baixa altitude, radar, Costa 2 E-23 e o multibanda Nebel-M. Serviam como olhos e ouvidos da defesa russa, fornecendo dados críticos de alvo para as equipes de mísseis. Era assim que deveria funcionar. Por estar na costa, Kasha usava principalmente radares MR-10M1, MISM-1 desenvolvidos para detectar ameaças vindas do mar ou em baixíssima altitude. No entanto, essas instalações de radar têm se mostrado consistentemente impotentes contra os drones ucranianos. Essa vulnerabilidade não é surpreendente, especialmente considerando que os drones First Person View ucranianos mantiveram uma taxa de sucesso impressionante de quase 43%. Durante toda essa ofensiva, a Ucrânia esperou pacientemente por 12 longos anos pelo momento certo de recuperar o que lhes foi tirado. Eles finalmente tomam a iniciativa. Em janeiro de 2024, um ataque ucraniano destruiu 3 aeronaves russas, matou o pessoal da administração de ocupação e demoliu um bunker de comando e radar. Apenas 4 meses depois, em maio de 2024, forças ucranianas destruíram um radar 92N6 e essencial do S-400 e danificaram pelo menos um lançador de mísseis S-400. Em junho, novos ataques destruíram mais 2 S-400. Outra instalação de radar, incluindo o essencial Nebo-M, foi posicionada em Belbek. A cada ataque, a Rússia ficava menos capaz de detectar e interceptar drones e mísseis ucranianos, permitindo que as forças ucranianas atacassem mais profundamente a Crimeia. Em meados de 2025, as forças russas se reagruparam e gastaram centenas de milhões de dólares tentando reconstruir as redes de radar e defesa destruídas da Crimeia, confiantes de que haviam restabelecido um ambiente seguro. Mas, sem que soubessem, os ucranianos estavam observando. Integrantes do grupo partidário, Atesh, já atuavam em território russo, tomando cuidado para não serem detectados. Esses operativos infiltraram bases aéreas russas e realizaram várias missões de reconhecimento, registrando desde o layout até as coordenadas exatas. Para os sistemas defensivos críticos da Rússia, incluindo os sistemas de mísseis Panzer S-1, projetados para derrubar drones e aeronaves voando baixo. Um radar moderno e de importância crucial, 48 IGA 6K1 Podlet, projetado especificamente para detectar ameaças de baixa altitude, e um radar mais antigo e simples, P-182, que fornecia capacidades de vigilância secundária. Entre esses sistemas, o radar Podlet era especialmente significativo. Ele era os olhos das baterias de mísseis S-300 e S-400 da Rússia, guiando mísseis contra drones e aviões ucranianos. Sem o radar Podlet, esses sistemas de mísseis basicamente ficariam cegos e ineficazes, com a localização precisa do Podlet agora identificada pela inteligência ucraniana. Era apenas uma questão de tempo até que o ataque inevitável acontecesse, e logo aconteceu. Semanas depois,
A Ucrânia atingiu os radares localizados pelos agentes Atesh. Vídeos da Primari mostraram drones destruindo sistemas de radar essenciais, como o ST-68 UTS Costa 2, E-29S-15, Obsar 3 e o importante radar de orientação de mísseis, 9S-32, Imbir. Esses ataques simultâneos mergulharam a Crimeia em uma cegueira de radar sem precedentes, muito pior do que qualquer coisa experimentada em operações anteriores. Durante essa operação, a Ucrânia apresentou o drone de longo alcance Rubaka, uma munição vagante sofisticada com mais de 500 quilômetros de alcance, permitindo às forças ucranianas penetrar mais profundamente na península. Com estrutura de asa voadora, propulsão frontal e lançamento por catapulta simples, o drone Rubaka tornou-se uma arma acessível e eficaz para as Forças Armadas da Ucrânia. Custando cerca de $15 mil cada, ele é bem mais barato e leve que sistemas de mísseis tradicionais. As primeiras versões não tinham sensores de imagem e dependiam só de navegação inercial e sistema de posicionamento global para mira, atingindo apenas locais fixos com precisão limitada. Com o tempo, engenheiros ucranianos aperfeiçoaram o projeto, incluindo sensores avançados de guiagem e imagem. Isso permitiu ataques precisos dos drones, mesmo com interferência russa no sistema de posicionamento global. Com os radares russos enfraquecidos e a nova arma ucraniana testada, o cenário se preparava para a próxima e possivelmente decisiva ofensiva. Antes de se comprometer, a Ucrânia precisava ter certeza de que a passagem estava livre. Eles planejaram mais uma operação calculada, um ataque final para cegar ainda mais as forças russas e garantir que nada impedisse o próximo passo. Pouco antes da meia-noite, por volta das 20h50 do horário local em 22 de setembro, a Ucrânia lançou um ataque coordenado contra vários alvos na Crimeia. Segundo o canal Astra no Telegram, citado pela Euromaidan Press, drones ucranianos, possivelmente com apoio de mísseis Neptune, atingiram ao menos 3 locais estratégicos ao mesmo tempo. Drones destruíram com precisão uma instalação de radar vital da 31ª Divisão de Defesa Aérea da Rússia em Rostônia, Crimeia. Outro drone explodiu perto de Donska, em Simferopol, danificando gravemente um sistema de defesa, Panzir S-1. Outros ataques com mísseis tiveram como alvo infraestrutura-chave, quartéis militares, uma instalação de treinamento, um clube para o pessoal russo e até mesmo o refeitório da divisão perto de Vitnai. A destruição do radar Urosdonia diminuiu significativamente a capacidade de vigilância da Rússia, criando brechas pelas quais ondas subsequentes de drones puderam passar com segurança. Os danos ao sistema Panzir reduziram ainda mais a defesa aérea local e a capacidade de resposta da Rússia. Atacar instalações de apoio agravou os efeitos, interrompendo rotinas e estruturas de comando, degradando a prontidão operacional. A destruição do radar Urosdonia reduziu muito a vigilância russa, abrindo brechas para novas ondas de drones passarem com segurança. Os danos causados ao sistema Panzir reduziram ainda mais as capacidades de defesa aérea local, enfraquecendo a capacidade de resposta da Rússia. Atacar as instalações de apoio agravou esses efeitos, interrompendo as rotinas diárias e as estruturas de comando, degradando efetivamente a prontidão operacional geral. No dia seguinte a essa operação bem-sucedida, as forças especiais do HUR atacaram novamente, desta vez lançando drones kamikaze diretamente na base aérea de Kachá. Eles destruíram não apenas uma, mas 2 raras aeronaves anfíbias Beriev-12, além de um helicóptero Mi-8 que estava estacionado abertamente no pátio. Lançado no início dos anos 1960, o Beriev-12 Shaika era uma aeronave anfíbia soviética bimotora turbohélice, projetada para patrulha marítima e guerra anti-submarino. Resposta direta da União Soviética à ameaça crescente de submarinos da OTAN na Guerra Fria. O Beriev-12 tinha vantagem única. Decolava e pousava na água, permitindo implantação rápida e vigilância marítima sem depender só de pistas convencionais. Com radar a bordo e detectores de anomalias magnéticas, o Beriev-12 se destacava na detecção de submarinos, navios e ameaças próximas à Crimeia. E embora sua eletrônica fosse de décadas atrás, as poucas aeronaves restantes, cerca de 7 ou 8, eram de importância crítica para o reconhecimento marítimo da Rússia, missões de busca e salvamento e tarefas de defesa
costeira ao redor de Sebastopol. Os drones navais da Ucrânia têm sido muito perigosos para operações navais russas. Exatamente porque os sistemas tradicionais de radar e sonar a bordo dos navios russos têm dificuldade para detectá-los. Frequentemente, ficam perigosamente próximos, a menos de algumas centenas de metros. Isso fez com que o Beriev 12, apesar da sua idade, fosse especialmente adequado como uma plataforma crítica de vigilância. Diferente dos navios, o radar do Beriev 12 operava em altitudes e ângulos mais baixos, facilitando a detecção de pequenas ameaças e reduzindo pontos cegos. A altitude padrão de patrulha do avião, cerca de 500 metros ou menos, permitia escanear a superfície do oceano com mais precisão que os radares de grandes navios de guerra. Além disso, sua velocidade de cruzeiro relativamente baixa, de cerca de 300 a 500 km por hora, permitia que ele permanecesse na área por longos períodos, fazendo varreduras minuciosas e repetidas nas áreas marítimas-alvo, aumentando muito a chance de detecção precoce. Apesar de terem uma plataforma valiosa e versátil, as forças russas foram incapazes de reconhecer ou usar essa vantagem. Naquela noite de setembro, 2 dessas aeronaves estavam expostas no pátio, tornando-se alvos fáceis para drones ucranianos. A primeira aeronave, claramente identificada pelo número de cauda 08, sofreu um impacto direto na parte crítica da raiz da asa e foi incendiada. A outra aeronave estava desaparecida, com uma hélice usada como peça, e também foi destruída. Em 10 minutos, a Ucrânia causou mais de 30 milhões de dólares em danos diretos. A perda para a já limitada vigilância marítima da Rússia foi ainda maior. A Rússia ficou atônita não apenas com a escala da destruição, mas também com sua própria incompetência e complacência ao deixar ativos críticos tão expostos. Mas a Ucrânia não tinha terminado, reconhecendo a incapacidade ou falta de vontade da Rússia de reagir. 2 dias depois, a unidade principal atacou de novo. Em 24 de setembro, moradores perto dos aeródromos de Kasha e Belbek, na Crimeia, acordaram com explosões e fogo de defesa aérea. De acordo com o canal local do Telegram, Vento da Crimeia, as unidades de defesa aérea russas foram ativadas primeiro, supostamente respondendo por volta das 21h09 horário local, seguidas de perto por explosões próximas às 2 bases aéreas. A análise inicial indicou 2 cenários possíveis. A Ucrânia pode ter atacado radares improvisados russos para substituir perdas, ou as explosões indicam interceptação russa, bem-sucedida de drones ucranianos. Porém, ambos os cenários pareciam duvidosos. Se a Ucrânia realmente tivesse atingido radares adicionais ou ativos importantes, esperaríamos evidências fotográficas ou em vídeo claras, algo que a Ucrânia normalmente compartilha rapidamente para demonstrar sucesso operacional. Se as defesas russas tivessem neutralizado os drones ucranianos, o ataque devastador 24 horas depois seria impossível. Mesmo após ataques ucranianos devastadores nos dias anteriores, as forças russas cometeram outro erro operacional. Eles deixaram 2 aeronaves de transporte Antonov 26 críticas estacionadas abertamente e completamente expostas no pátio de manobras. Assim como a rara aeronave B-12 foi destruída facilmente, os transportes Antonov 26 tiveram o mesmo fim. O uso amplo de drones First Person View pela Ucrânia mudou sua guerra contra a Rússia, sendo talvez o principal motivo da resiliência ucraniana e do sucesso em contraofensivas que enfraqueceram as forças russas. No entanto, apesar da clara vantagem tática que esses drones oferecem, sua real eficácia no campo de batalha traz nuances cruciais que raramente são abordadas nas manchetes da mídia. Os drones revolucionaram indiscutivelmente a guerra, pegando a Rússia completamente de surpresa. A Rússia entrou no conflito com um exército ainda baseado na Segunda Guerra Mundial, pensamento focado em artilharia em massa, blindados pesados, linhas defensivas fixas e avanços lentos da infantaria. Sua doutrina se baseava no desgaste, assumindo que poderia absorver golpes, rotacionar defesas e aproveitar a profundidade estratégica. Os generais russos acreditavam que poderiam suportar ataques, rotacionar defesas e contar com profundidade e força esmagadora. Mas os drones First Person View derrubaram essas suposições, forçando os comandantes russos a perceber rapidamente que a guerra havia mudado. Historicamente, revoluções militares não surgem apenas da invenção de novas armas, mas de como essas novas armas forçam os exércitos a se reorganizarem completamente.
Assim como a pólvora mudou a guerra medieval, tornando cavaleiros antes imbatíveis em alvos fáceis para a infantaria. Drones First Person View obrigam exércitos a repensar estratégias. Antigas cargas de cavalaria já não decidem mais. Batalhas por séculos agora eram enfrentadas com linhas disciplinadas de soldados disparando salvas coordenadas. E pela primeira vez, as hierarquias sociais no campo de batalha começaram a mudar. O poder passou dos guerreiros nobres para soldados treinados em massa e exércitos financiados pelo Estado. Hoje, drones também estão transformando as estratégias militares tradicionais da Rússia, mas possuem fraquezas inerentes. Um drone sozinho dificilmente causa danos, mas um enxame coordenado pode ser perigoso. Essas máquinas baratas podem destruir radares, tanques e aeronaves de milhões de dólares. São parecidas com armas de fogo do século XVI. As primeiras armas de fogo eram notoriamente pouco confiáveis, lentas para recarregar e imprecisas quando disparadas individualmente. Mesmo soldados com lanças longas eram vulneráveis a ataques à distância. Para superar essas fraquezas, a Espanha criou o Tércio, formação inovadora que unia piqueteiros, tropas com armas de fogo, arcabuzeiros e mosqueteiros, e infantaria de apoio em uma unidade coesa. Piqueteiros protegiam-se no centro com lanças contra a cavalaria, enquanto arcabuzeiros e mosqueteiros atiravam das bordas à distância segura. Tropas de apoio reforçavam áreas sob pressão. Juntos, esses componentes criavam uma formação difícil de romper, uma espécie de fortaleza móvel. Drones possuem várias versões, cada uma adequada a funções específicas. Existem drones de reconhecimento para coleta de informações e drones suicidas descartáveis para explosões direcionadas. Drones marítimos projetados para atacar navios ou instalações e drones maiores de longo alcance capazes de atingir áreas profundas além das linhas inimigas. Existem centenas ou milhares de configurações únicas de drones, cada uma com um propósito específico. Individualmente, cada tipo de drone tem seus pontos fortes. Mas é o uso combinado desses drones, trabalhando perfeitamente como uma força unificada, que realmente prejudicou a estratégia militar da Rússia. Apesar desse feito impressionante, os drones estão longe de serem armas perfeitas. Em clima claro, com conexões estáveis e pouca interferência, operadores de drones ucranianos relatam sucesso de 40% a 45%. Considerando falhas técnicas, mau tempo, interferência eletrônica e missões abortadas, a taxa de sucesso real cai para 20% a 30%. Acertos diretos não garantem sucesso. Aproximadamente 10% dos ataques de drones falham porque o explosivo não detona. Além disso, a eficácia dos drones também depende muito da habilidade e experiência dos seus operadores. Os cursos padrão para operadores de drones normalmente duram cerca de 5 semanas. Mas a verdadeira proficiência só vem com experiência prolongada no campo de batalha. Pilotar drones exige navegar por espaços apertados, fios elétricos e sob árvores. Manobras difíceis mesmo em condições ideais. Com escuridão, mau tempo e interferência inimiga, o desafio cresce muito. Considerando essas limitações significativas, o fato de que as Forças Armadas da Rússia continuam enfrentando dificuldades revela o quão profundamente a incompetência se enraizou em suas fileiras. A Ucrânia ainda usa drones apenas pelo baixo custo. Cada missão de drone custa de algumas centenas a milhares de dólares, sendo acessíveis e fáceis de substituir. Mesmo que cerca de 1/4 dos drones falhem devido a problemas técnicos antes mesmo de decolarem, como fiação defeituosa ou perda de sinal do receptor, o baixo custo faz com que essas perdas sejam aceitáveis. Drones First Person View são taticamente muito mais flexíveis que artilharia ou morteiros tradicionais. Ataques de drones ucranianos levam só 10 a 15 minutos do pedido ao impacto. Já a artilharia demora mais para ser montada e reposicionada. O baixo custo permite vários ataques de acompanhamento, chamados double taps, para garantir a destruição do alvo, liberando as unidades de artilharia para rapidamente seguirem para novas missões e manterem a ofensiva. Por fim, uma vantagem adicional é o impacto psicológico. Mesmo ataques de drones fracassados mantêm soldados russos ansiosos e defensivos, prejudicando moral e eficácia. A ameaça constante dos drones força unidades russas a se dispersarem, dificultando logística, comunicação e comando. O medo constante de ataques gera paranoia e estresse crônico, reduzindo a capacidade de combate.
O uso inovador dos drones pela Ucrânia revela grande engenhosidade e indica que guerras futuras serão decididas mais por tecnologia e táticas do que só por poder de fogo.